Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo fazendo quase como um react, né? Porque na verdade esse estudo ele nasceu através de uma live que eu fiz ontem e, e ela tá até aqui no canal que eu falei ontem com um rapaz aí, que é onde ele afirma que a Judéia ela não pagava imposto a Roma ali na época de Jesus, e também anteriormente, ali no contexto persa. Bem, eu vou ler aqui a página 178 do livro do Joaquim Jeremias, que é um especialista na área do Novo Testamento. O nome do livro é Jerusalém no Tempo de Jesus. Então vamos ver o que a história e as evidências nos mostram. Num dos casos, trata-se de uma dívida de mais de 1 milhão de dracmas de prata áticas. Mesmo como rei, agiu assim para obter as quantias almejadas. É, no tempo, desculpa, é, no tempo do domínio romano, em 6 a 41, a 44 a 46 depois de Cristo, o nível dos impostos manteve-se mais ou menos inalterados. Isto é, subiu a 600 talentos para a província da Judéia. Em 66, as autoridades de Jerusalém perceberam 40 talentos de impostos atrasados. Se trata do imposto anual da toparquia de Jerusalém. Seria uma confirmação, pois é bem provável que a mais importante das 11 toparquias pagasse essa taxa. Então veja, pessoal, que a Judéia ela pagava esse alto tributo, 600 talentos anualmente, fora os impostos que eram cobrados mensalmente, o dízimo do templo. Então veja que o povo eram explorados. Ora, estamos falando aqui só da questão da Judéia, sem mencionar aqui a Galileia, Cesareia, Betsaida, Cafarnaum e outras cidades ali da época em Jerusalém. E sem mencionar outras regiões longínquas do Império. Ok, pessoal? Então veja só que aqui nós temos evidências históricas de que de fato a Judéia pagava altos tributos ao Império Romano. Entendeu? Então, dando aqui continuidade à leitura. Pois é bem provável que a mais importante das 11 toparquias pagasse essa taxa, não incluindo os direitos alfandegários. Ora, não estava nem incluindo essa taxa de 600 talentos a questão das alfândegas, que também eram cobradas. Tácito, que é um historiador da época, mostra-nos até que ponto o povo se ressentia do peso das taxas. No ano 17 depois de Cristo, as províncias da Síria e da Judéia solicitaram uma redução durante o cerco de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. A recusa do imposto, segundo B, ele mostra aqui a referência, né, de um outro pesquisador. Ele continua, e a única causa da guerra, veja, que ele coloca que a causa da guerra foi também os altos impostos. Foi exatamente a qual eu estava me atendo ontem na live. Que o motivo dessas grandes guerras e revoltas judaicas ali no primeiro século foi os abusos excessivos dos impostos. Ok, pessoal? Então veja, ele prossegue aqui. Visto dessa forma, deduzimos ser falso, mas característico do papel que as taxas representavam. Seria absolutamente impossível avaliar os subsídios e gratificações pagos às autoridades e serviços administrativos. A ninguém molesteis com extorsões. Não denuncieis falsamente e contentai-vos com vosso soldo. Ele cita aqui Lucas capítulo 3, versículo 14.
uma fala de Jesus de Nazaré, né? Aí ele prossegue: tal é a exortação de João Batista aos soldados em sua pregação profissional. Mateus, capítulo 28 e verso 12. Menciona um caso de corrupção entre soldados romanos em Jerusalém. Por corrupção ou compra o quiliarca Cláudio Lícias, comandando a praça de Jerusalém. Aí ele prossegue: por comandando a praça de Jerusalém, adquiriu o direito de cidadania romana. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 28. A corrupção atingiu os postos mais elevados. Basta ver as numerosas queixas relativas à venalidade dos procuradores. Dessa censura, nem Pilatos ficou isento. Félix reteve Paulo em Cesareia, na esperança de obter dele gratificações. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 26. Mas é sobretudo Joséfo que nesse campo contam os fatos desagradáveis. Então veja que até Tácito, Flávio Joséfo, os anais da história nos mostram que esses absurdos de altos impostos estava totalmente enquadrado nesse período. Veja que ninguém estava isento do imposto. Beleza, pessoal? Agora vamos sair aqui do estudo do Joaquim Jeremias, Jerusalém no Tempo de Jesus, e vou ler aqui uma outra parte de um outro livro bastante muito bom, tá, pessoal? Vamos um minuto, espera aí. Vamos nos ater aqui agora. Deixa eu pesquisar aqui, um minuto. Deixa eu procurar aqui o livro, só um instante. Aqui, achei. Então, pessoal, vejam só. Deixa eu dar aqui o zoom, para a letra ficar maior, né? Para a gente ler direitinho aqui. Então, pessoal, veja bem. Vamos ler aqui, dar uma continuidade nesse artigo, que ele é bastante interessante, que vocês vão ver como funcionava essa questão aqui. Vamos ler aqui na página 2 desse artigo. Durante os pontos mais marcantes na estrutura social da Judéia, que influenciaram as revoltas contra os governos estrangeiros, podemos mencionar a questão dos impostos. Então veja, mais uma vez, um outro pesquisador demonstrando que um dos motivos dessa revolução social da Judéia estava relacionado à questão dos impostos e da arrecadação tributária. Continuando. A conjuntura econômica encontrada pelos gregos na Judéia no século IV a.C. foi instaurada pelos persas. Nesse período, os tributos eram cobrados da seguinte maneira: o camponês devia pagar uma cota em moeda de prata, dárico, de acordo com o império determinava para cada polis, elmos ou região, e a cobrança de impostos cabia ao rei e aos seus altos funcionários. Já no poder dos lágidos, né? Já no poder dos lágidas e seleucidas, há uma mudança nessa estrutura em que o rei e o funcionalismo local controlam o aluguel da cobrança de impostos e determinavam o valor e o modo de fazê-la. Assim, a classe alta da sociedade vai aos poucos apropriando-se desse mecanismo, que favorece a sua participação na exploração econômica do camponês. Então veja, pessoal, que até a burguesia, ou aquelas pessoas da alta sociedade, sem mencionar o Império Romano, nem a classe elite religiosa do templo, o povo da terra, que eram como é que chama? Que eram pessoas de gabarito da alta da sociedade, como burgueses, né? Enfim, eles também estavam infiltrados nessa cobrança desses impostos, que também fazia com que o povo da terra, o povo simples camponês, pagassem. Eles alugavam a terra
para que o povo trabalhasse, e quando o povo tirava o lucro, a metade ia para o dono. Então veja, continuando. Além disso, é sabido que o aluguel da cobrança de impostos e tributos era realizado em uma espécie de leilão, uma vez por ano. Quem detinha maior poder econômico e político acabava adquirindo esse direito. Então veja que como funcionava, tá, pessoal? Nas cidades gregas ou polis, as atividades financeiras e administrativas do Estado davam-se em um sistema de rotatividade, mudança constante de administradores e concorrência pelo aluguel do direito de cobrar impostos. O aluguel da cobrança de impostos era por tempo determinado pela polis para pessoas privadas que, de certa maneira, exerciam forte influência na economia da sociedade. É importante salientar que a maneira de fazer a cobrança não era controlada pela polis. O interesse de quem alugava estava no recebimento da quantia estabelecida e não na maneira como eram cobrados os impostos. Não se cogitava se o tributo era explorado ou extorsivo. Com toda certeza, esse costume vai garantir o aumento das fontes de renda para a elite de Jerusalém. Então veja lá, como o buraco era complicado. Essa prática econômica atingiu o espaço religioso por meio da determinação das funções sacerdotais. Quem detinha maior poder econômico podia adquirir o direito de ser sumo sacerdote. Vale dizer que os grupos com maior poder aquisitivo determinavam os tributos e a acessão ao poder sacerdotal. Eles se tornaram, portanto, os donos da economia e da religião. Na organização imperial romana do século I d.C., foi dada a estrutura de taxação helênica no leste do Mediterrâneo. Herodes o Grande reivindicou de 25% a 33% dos grãos da Palestina e 50% do fruto das árvores. A taxação direita também incluía taxas per capita em dinheiro. Em adição, Herodes impõe taxas indiretas no trânsito de comércio e no mercado de troca. O templo reivindicava taxas em espécie e em dinheiro. Joséfo menciona o fato de que, após a morte de Herodes o Grande, uma delegação de judeus são enviados a Roma para se queixar sobre as taxas com Augusto, dizendo de Herodes. Então veja, pessoal, que o povo eram cobrados, roubados de todos os lados, tanto da classe elite religiosa do templo, como também dos burgueses e também do Império Romano. Então veja aqui, pessoal, o que aqui diz Flávio Joséfo, um historiador judeu da época. Ele diz aqui, deixa eu dar aqui um zoom. Ele diz o seguinte, que ele tinha construído e embelezado as cidades fora de seu território, apenas para arruinar as de seu reino, com horríveis impostos e exações, que tendo encontrado a Judéia florescente e na abundância, ele a havia reduzido à sua miséria anterior, que além de todos os impostos comuns, de que ninguém estava isento, era-se obrigado a dar grandes somas para satisfazer a ambição dos seus amigos e dos seus cortesãos, e para se livrar das injustiças, aliás, das injustas vexações de seus oficiais. Veja que horrível, pessoal. Então, lendo aqui mais uma parte, depois vou concluir e vou dar a parte final. Olha o que ele diz aqui, ó. Esse é um poderoso indício da pressão econômica colocada sobre toda a terra da Judéia no período romano. Todo o povo queixa-se junto aos prefeitos romanos, pois haviam herdado a estrutura da taxação de Herodes. Considerando esse último aspecto, Joséfo relata uma anedota sobre um homem que havia sido atacado e, por causa disso, muitas moscas lançaram-se sobre suas feridas, sugando-lhe seu sangue. Daí que um viajante passando
tentou auxiliá-lo, exortando as moscas, né? Exortando as moscas, melhor dizendo. Mas o moribundo não permitiu, dizendo que, quando as moscas se fartarem de seu sangue, não lhe causarão mais danos, mas se ele as enxortar, virão outras que lhe farão morrer. É dessa forma que Joséfo descreve a política de Tibério e seus prefeitos e acrescenta. Veja que horrível, pessoal. Terrível, né? Olha que Joséfo vai mencionar aqui agora mais uma vez. Quanto aos governadores e intendentes das províncias, o que lhe impedia de mudá-los era o desejo de aliviar o povo, porque os homens são naturalmente avaros, principalmente quando é à custa de estrangeiro, que eles se enriquecem, procedem com mais ardor em fazer cobranças, se veem que lhes resta pouco tempo no cargo, quando ao invés já juntaram muitos bens e não temem mais ter logo sucessores, procede com mais moderação, e assim todas as riquezas das províncias não seriam suficientes para contentar a cobiça destes oficiais, se eles fossem mudados frequentemente. Então veja, pessoal, que eles aproveitavam o tempo do seu cargo para roubar cada vez mais, porque depois que ele saísse do cargo, eles não tinham mais como roubar o povo quando estava no cargo. Entende, pessoal? Então veja que era horrível, porque uma pessoa dizer que a Judéia não pagava imposto para Roma é desconhecer do contexto histórico, cultural e social da época. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vou só ler aqui mais um texto de outro documento aqui. E essa parte aqui ela vai dizer o seguinte: se adicionarmos a estes achados mobílias simples, embora muito poucas tenham sido encontradas em escavações de sítios de baixo status, e se consentimos que uma família típica de camponeses compreende 6 pessoas, nós podemos imaginar que as casas aposento de Cafarnaum eram tumultuadas e claustrofóbicas. Tá vendo, pessoal? Era triste a situação do povo. Deixa eu ler aqui só um pouco para vocês essa questão aqui, rapidamente. Olha aqui o que é que fala esse outro artigo. Finanças e impostos. A extensão territorial do Império exigia uma fonte grande e contínua de receitas. No primeiro século, o total anual da receita romana estava entre 100 e 200 milhões de denários, aproximadamente 10% do PIB. Em época de guerra, a receita aumentava com os saques, confisco de terras e bens e vendas de escravos. O primeiro século foi uma época de relativa paz, pax romana. Receita dependia basicamente da arrecadação tributária. O Tesouro Público financiava os serviços públicos em Roma e as despesas administrativas das províncias senatoriais. As despesas das províncias imperiais corriam por conta do imperador. Despesa dos governadores designados, soldos de todos os soldados do império, incluindo honrarias, grande multidão de escravos e homens livres, financiamento dos cultos e sacrifícios aos deuses e ao imperador, projetos de infraestrutura, portas, estradas, edifícios públicos, jogos e espetáculos públicos. Então vejam que tudo isso saía do bolso do povo, dos impostos. Impostos eram cobrados somente de cidadãos não romanos. Veja só, os impostos eram cobrados somente de cidadãos não romanos. Quem era romano, de acordo com a história, não era cobrado imposto, mas a população judaíta, judeu e outros povos, sim, cobravam impostos. 2 tipos de impostos. Tinha o tributum soli e tributum capitis. Tributum soli, imposto fixo sobre propriedades, terras, casas, escravos, navios. 1% por ano na Síria do primeiro século. Tributum capitis, imposto per capita sobre homens a partir de 14 anos a 65 anos, mulheres 12 a 65 anos.
Os evangelhos identificam este imposto como sendo um denário, peso por ano. Então, pessoal, resumindo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, ao que diz aqui: as finanças e impostos. Além do tributus soli e do tributus capitis, Roma impôs vários tributos indiretos às suas províncias: importações e exportações, transporte de bens, pedágios em estradas, pontes e portos. César Augusto criou novos impostos durante seu governo: 1% sobre vendas de produtos, 4% sobre rendas de escravos, 5% sobre heranças acima de 100 mil sestércios, excluídas as de parentes próximos. Os judeus também pagavam impostos religiosos, fora os dízimos. Os judeus também pagavam impostos religiosos, fora os dízimos. Meio shekel era o imposto anual para a manutenção do templo de Herodes. Após a destruição de Jerusalém, todos os judeus do império eram obrigados a pagar 2 denários ano para a manutenção do templo de Júpiter, construído no lugar do templo de Herodes. Tá vendo, pessoal? A camarada dizer que a Judéia não pagava imposto para Roma era altos e abusivos impostos. Resumindo, no final da República, quando a maioria das províncias já estava estabelecida, Roma usava a iniciativa privada para coletar impostos. Os equestres, segundo a posição da aristocracia romana, concorriam nas licitações para a cobrança de impostos. Quem ganhava o direito de coletar impostos formava uma equipe de cobradores locais para o Tesouro Público Romano Publicani. A quantia cobrada precisava pagar o investimento feito pelos agentes, já que Roma não limitava o valor máximo. Este sistema incentivava a prática de corrupção e extorsão. Lucas 19:8. César Augusto aboliu a cobrança por publicanos em todo o império, passando a responsabilidade para os oficiais romanos. Veja só, César Augusto aboliu a cobrança por publicanos em todo o império, passando a responsabilidade para os oficiais romanos. Foi exatamente isso que eu estava falando ontem na live. Veja só, apesar que o Novo Testamento, os evangelhos, fala que existia judeus cobradores de impostos, como Zaqueu, publicano e outros, no contexto histórico, César Augusto ele proibiu a cobrança de judeus como publicano em todo o império, passando agora essa responsabilidade para os oficiais romanos cobrarem agora. Mas na Palestina, os publicanos ainda continuaram a cobrar os impostos indiretos e não diretos. Os publicanos eram geralmente contratados entre os pequenos, mas prósperos comerciantes locais. Zaqueu deveria ser o chefe e supervisor de uma companhia de publicanos em Jericó. Então, pessoal, acho que isso aqui já dá. O vídeo já está 23 minutos. Já deu para entender suficientemente que Roma, sim, cobrava imposto a todo o seu império e especificamente a Judéia. Tá bom, pessoal? Tá aqui o artigo, né, de todas essas referências históricas, bibliográficas de que Roma sim cobrava. Tá aqui uma moeda de Tibério César, filho de Augusto, do divino Augusto, né? E tá aqui a moeda também que se pagavam os impostos. Tá bom, pessoal? Então espero que isso tenha ficado bastante claro. Até a próxima. Tchau. Fui. Deixa eu tirar aqui.